Hello, gente! Voltei com mais um vídeo. Então, bora a vinheta! Gente, voltei com mais um vídeo. Bora falar do episódio 5, que se chama Lobiavôs? Então, bora pro review e análise desse episódio, gente. Bom, dentro desse episódio, vemos um elemento muito legal, né, na série, que é a análise, né, de trabalhar com flashbacks. Então, a gente vê, né, o passado antes da Emily, né, morrer, quando ela tava debilitada já, né? A gente vê um pouquinho dela no episódio e vemos o Andrew bebê, gente. Que coisa mais bonitinha de ver. Bom, fugindo um pouquinho do aspecto de Miraculous, me lembrou a série de Vampire Diaries, porque ela trabalhava muito esse quesito, né, de flashback. Então, me deu um pouquinho de nostalgia, né? Mas voltando ao episódio, que acontece, gente? Acabamos descobrindo que sobre os avós do Adrien, sobre os avós paternos e avós maternos, que eles estavam vivos, mas que até então eles nunca chegaram a procurar de fato o neto, né? Nunca fizeram, nunca quiseram visitá-lo, pelo menos não ao decorrer das temporadas, que a gente não viu essa aproximação, a gente nem sabia dos avós, né, do Adrien. A gente viu praticamente nas outras temporadas bastante sobre a família da Marinette e os avós da Marinette, né, presentes. A gente descobriu um pouquinho mais em alguns determinados episódios sobre os avós da Marinette, né, mas até então não foi falado sobre os avós do Adrien, até o episódio que foi passado, que é o Lobiavôs, que foi o episódio na sexta anterior, né? Bom, também vimos, né, que vimos o quanto engraçado foi, né, a cena do Black dando aquela loucura, né, por comer uma comida, né, porque a gente já tinha visto a Tiki, né, no episódio que tem lá o rei, né, a Galete, né, a gente já tinha visto a Tiki perder um controle por comida, né. O Black a gente sabe que ele não tinha muito controle com comida, mas até então a gente não tinha visto ele perdendo tanto controle que nem nesse episódio, que ele foge do Andrew, ele fica preocupado, é uma das cenas mais engraçadas, né. Mas depois disso a gente vê o quão a gente acaba vendo também, né, a descrição, né, de relacionamento saudável para relacionamento tóxico, né. A gente viu que o relacionamento, né, dos pais maternos do Adrien não é muito saudável, né? Porque a gente vê que até então ele é um mandão e ela não pode falar nada, ela fica reprimida, não pode expressar, né, a opinião dela, que ele toda hora cortava ela, né? E vemos do outro lado, né, dos pais do Gabriel, né, que tem uma lanchonete, no caso de batata fritas, a gente vê um relacionamento saudável, onde ambos se dão bem, mas não são ainda casados, né, também, porque eles estão morando juntos ou algo desse tipo, né. Bom, a gente conhece um pouquinho, né, dos avós do Adrien, até então eles vêm para tentar ficar com a guarda dele, devido, né, o pai dele ter sumido ou desaparecido, né, e eles estão tentando, né, aí ver quem é que fica com a guarda do Adrien. Aí começa uma bagunça, começa eles ficarem disputando as alianças lá gêmeas para ver quem vai cuidar da guarda do Adrien. Vimos também que alguns, né, avós, eu creio que pode ser mais os maternos, né, que não queria que a Natalie ficasse com o Adrien, né? Mas a gente vê ao longo do flashback que ela esteve lá o tempo todo e que sempre estava cuidando do Adrien, né? Vimos também um pouquinho mais, né, mesmo que o Gabriel estivesse lá procurando o Miraculous ou a possível cura para Emily, devido a ela ter usado o Miraculous do pavão danificado, a gente vê que desde então pequeno o Gabriel não dava muita devida atenção ao seu filho, né? Porque a gente vê ele ignorando, né, a atenção. Também vemos, né, vou deixar até a fotinha aqui de algumas fotinhos dos episódios.
né? Vemos também o Andrew falando, mas então o papai não me ama? Porque ela fala, né, que eles têm avós, mas que às vezes não é necessário visitá-los, porque ela não queria, né, voltar para a família dela. Então ele acha que só por o pai estar ausente, o pai dele não ama ele, né? Aí ela diz que não, né? Mas enfim, a gente também vê uma coisa muito inusitada que me fez lembrar o episódio, né? Onde o pai da Marinette é comatizado, porque tem uma mera semelhança, né? Na minha opinião. Porque ao decorrer do episódio, né? A gente vê que ela fica louca, né? Por aquele doce que o avô materno, né? Do Adrian trouxe. Aí ela começa a comer. E aí a gente vê que conforme, né, ela é tratada grossamente pelo marido, ela acaba sendo comatizada, a avó materna do Adrian, né? Nisso ela faz os dois avós brigarem, né, entre si, para ver quem é mais competitivo. E ela também solta que os dois são bem parecidos. Ao decorrer desse episódio, o Adrian acaba ficando preso, né? Eu acho que é uma base de um troféu, né? Enfim, ele fica preso e me lembra quando a Marinette ficou presa, quando o pai dela, enfim, né, construiu aquela masmorra para ela quando ele estava comatizado. Então me fez lembrar algo semelhante, né, nesse episódio. E a gente vimos que o Adrian, ele não se transformou para preservar a identidade dele, porque ele sabia ali que se ele fizesse isso, que nem naquele episódio onde ocorreu também a mesma coisa com a Marinette, eles sabiam que se ele se transformasse, todo mundo ia saber que ele era o Cat Noir. Então ele preferiu deixar a Ladybug enfrentar a vilã sozinha, né? E nisso a Ladybug, ela vai lutando, né, com a comatizada, até que então ela consegue vencê-la. Só que uma coisa me chamou muita atenção. A partir do momento onde ela vai capturar o Akuma. Antes de ela capturar o Akuma, dá um zoom, né, nela, olhando para as alianças Gêmeos, e ela com meio que um pouco de receio de quebrar essa aliança. Talvez algumas teorias, né, vamos entrar um pouquinho agora na parte de teoria, dizem que aqui o Adrian, né, é um sentimonstro e que dentro dessa aliança guarda-se o Amok dele, né? E até então, um episódio tinha confirmado, né, essa afirmação. Não me recordo muito bem o nome do episódio, mas tinha sido confirmado, né, um episódio. E vemos, né, nesse episódio que ela ficou com um pouco de receio de quebrar, mas ela fez assim mesmo e quebrou a aliança e recuperando o Akuma. Desde o episódio que confirmou que ela, né, que o Adrian era um sentimonstro, todo mundo ficou se perguntando, cadê o Akuma? Cadê o Amok, né, na verdade, do Adrian? Bom, algumas teorias dizem que o Félix, no episódio, né, antes de entregar a aliança pro Adrian, no episódio final da 4ª temporada, algumas teorias dizem que ele trocou as alianças e substituiu por uma aliança falsa, para que assim, então, ele pudesse proteger tanto ele quanto a Kyoko quanto o Adrian. É uma bela possibilidade, né, dele ter feito isso, porque ele já fez uma vez, por que não fazer de novo, né? Bom, é uma das teorias. Outra teoria diz que o Gabriel, quando ele fez o desejo final na 5ª temporada, ele não só pediu a cura da Natalie, mas também pediu para que o Adrian fosse humano. Será que essas teorias aí vão se concretizar, uma delas, gente? O que vocês acham sobre essas teorias? Vocês têm algum palpite de qual mais vocês acreditam? Que o Félix trocou a aliança ou que o Gabriel fez o pedido também pro Adrian ser humano? Porque realmente foi um pouquinho estranho, né? Ela quebrar e não ter nenhum Amok nem nada na aliança, né? E o Adrian também não sumir, né? Mas a gente viu um pouquinho a Ladybug apreensiva. Depois de ter capturado, né, o Akuma,
a gente corta, né, pra uma cena muito linda, né, da Marinette, né, e a gente vimos também, gente, nesse episódio, antes de falar do final, né, a gente vimos a primeira transformação da Ladybug, gente, nessa temporada nova, e foi tão bonitinha de ver, porque lembrou o episódio que ela tava vestida com a mesma roupinha, né, que ela tava vestida com uma roupinha de garçonete, onde ela também se transformou, então deu bastante nostalgia, né, desse episódio também. Aí, cortando pra parte final, a gente vê os avós fazendo as pazes, eles combinando de conhecer um restaurante dos avós paternos, né, do Adrien, os avós maternos combinando, né? A gente vê eles aceitando a Natalie como a doutora do Adrien para cuidar dele. Vemos também eles deixando, né, a aliança com o Adrien, né? E vemos uma cena linda entre a Marinette e o Adrien, né? No finalzinho, assim. E também é muito linda, né? Vou deixar aqui também a foto final do episódio, que eu achei uma gracinha, né? Eles comendo batata frita, gente. Bom, esse foi o episódio, né? Que foi lançado, né, gente, na sexta passada. Bom, é isso. Fiquem com Deus. Eu volto com mais um vídeo, tá? Na sexta-feira. Se não gravar na sexta-feira agora, sábado provavelmente eu volto com mais um vídeo, viu, gente? Ou mais tarde, segunda-feira. Mas eu volto com mais um vídeo referente ao episódio de sexta agora, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. E foi isso. Ah, e não deixa de se inscrever no meu canal, tá bom, gente? Tenha um ótimo final de semana.